Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este sábado, dia em que nós celebramos a festa dos apóstolos Santos Filipe e Tiago. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura deste sábado se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículos de 1 até 8, que nos diz assim: Irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que vos preguei e que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando, tal qual ele foi pregado por mim. De outro modo, teríeis abraçado a fé em vão. Com efeito, transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo tinha recebido, a saber, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Mais tarde, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Destes, a maioria ainda vive, e alguns já morreram. Depois apareceu a Tiago, e depois apareceu aos apóstolos, todos juntos. Por último, apareceu também a mim, como a um abortivo. Amados irmãos e irmãs, nós estamos diante dos relatos mais antigos da ressurreição. Para quem não sabe, as cartas elas foram escritas antes mesmo que os evangelhos, porque as cartas costumavam ser cartas pastorais. Como existiam ali visitas missionárias, e demorava-se muito tempo para poder viajar, não tem avião, metrô, ônibus como a gente tem hoje, então era normal, por exemplo, Paulo estando longe, escrevesse uma carta por aquilo que ele ficava sabendo da comunidade dos Coríntios, por exemplo. E aí Paulo quer mostrar que a fé dele não é uma filosofia, mas ela tem um fundamento real. Ele quer mostrar que teve sim um encontro claro com a pessoa de Jesus Cristo, embora não foi um encontro presencial, como a gente usa hoje a expressão, mas espiritualmente falando. E aí ele vai dizer, que quer lembrar aquela comunidade de Corinto que o evangelho que ele pregou para eles, ele quer lembrar desse evangelho. E para isso ele faz uma espécie de um querigma. Ele lembra, em primeiro lugar, que tudo aquilo que ele falou para aquele povo é aquilo que ele mesmo recebeu, não foi invenção dele, não foi criação dele. Ele vai lembrar que Jesus morreu por nossos pecados, que ressuscitou, que apareceu a Pedro e aos 12, depois a 500 irmãos, alguns já chegaram a morrer, mas apareceu a outros e por aí vai. Então ele quer dizer assim, gente, eu quero lembrar a vocês daquilo que eu anunciei. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós começamos a esquecer daquilo que a gente teve de experiência, do evangelho que foi pregado para nós, parece que a gente não está vivendo mais uma religiosidade viva, mas sim uma espécie de uma tradição fria, antiga, que não converte mais os nossos corações. Todas as vezes que a gente deixa de lado esse exercício de relembrar o primeiro anúncio que tivemos, o primeiro encontro que tivemos, sempre que a gente esquece disso, nós corremos o risco de nos perdermos na caminhada. Por isso que eu até pergunto para você, você lembra dos primeiros anúncios que você teve, seja na catequese, seja numa homilia de domingo, seja no momento de reza do texto, por exemplo, com a tua família? Aqueles primeiros momentos que você aprendeu quem era Jesus, quem era Maria, quem eram os apóstolos, quem era a igreja, quem eram os anjos. Isso é importante para a nossa construção de fé. Mas aí no final tem um versículo meio estranho, que pouca gente sabe o que quer dizer. Porque fala assim pra gente. Por último, diz o texto, apareceu também a Paulo como um abortivo. Por que Paulo disse que Jesus apareceu a ele como um abortivo? É porque Paulo entende que ele meio que abortou Jesus, no sentido de tentou matar o Cristo, tentou matar os seguidores de Cristo, perseguiu a igreja de Cristo e, por conseguinte, perseguiu Jesus. Então ele entende que ele matou aquele que dá vida, em outras palavras. Por isso que Paulo coloca que chegou até ele, apareceu a ele como um abortivo. E é interessante quando Paulo entende isso, porque Paulo acaba reconhecendo também os erros que ele teve no passado. E a gente precisa entender aonde erramos, aonde falhamos, para a gente não cometer o mesmo equívoco. Espero que vocês tenham gostado desse estudo, desta reflexão. Eu aguardo vocês, tá bom? Aqui no canal daqui a pouquinho, às 7 da noite, para o estudo do Evangelho, também neste sábado. Até já!